Olá, meu amigo empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo, eu tô com Pedro Quintanilha. É isso aí. E nesse episódio a gente vai estar falando sobre como aproveitar o presente enquanto a gente constrói o futuro, né? Muitas das vezes, né, estamos tão concentrados, né, numa dinâmica de sonho, de meta, que deixamos muitas das vezes o presente ali, de fato, passar de uma forma que a gente nem percebe, e basicamente esse é o tópico do que a gente vai estar falando hoje. E para a gente estar começando esse bate-papo aqui, eu queria te perguntar, como que você, vou botar como equilibra, né, ou harmoniza, por exemplo, essa dinâmica de aproveitar o presente enquanto você está construindo o seu futuro. Show de bola. Cara, essa história de aproveitar o presente, que é buscar, já viu aquele negócio? Carpe diem. Uhum. Aproveite o dia. Como se fosse o último, né? O carpe diem. Aproveite cada dia como se fosse o último, né? Pra mim isso é a maior furada do mundo, tá? Uhum. Eu acho isso aí, cara, um engodo, uma armadilha. Eu acho isso aí uma história que ilude as pessoas, uma miragem, uma ilusão. Uma ilusão. Por quê que eu acho isso, cara? Porque estatisticamente o seu dia ele não vai ser o último. Sim. Então, você viver como se cada dia fosse o último é idiota. No mínimo idiota. Por quê? Porque você vai deixar de projetar o futuro. Você vai tender Sim. a deixar de se privar muitas vezes de coisas que você deveria se privar. Porque, se esse é o último dia, você não vai se privar de nada. Você vai querer aproveitar tudo ao máximo, entendeu? Fazer o que der na sua telha ao máximo, entendeu? Então, pra mim, essa história de aproveitar como se fosse o último aí é a maior furada do universo, não funciona. É uma historinha pra enganar os outros, entendeu? Essa é a minha opinião sobre esse assunto, tá? É uma historinha que você aquece, né? Faz a pessoa escutar o que ela gostaria de ouvir, porque a nossa tendência como ser humano é a acomodação. Então, isso aí pro acomodado, pro preguiçoso, é um prato cheio. Um prato cheio, porque, eu não vou precisar lidar com nada. Sim. Não vou precisar lidar com responsabilidade. Posso jogar tudo pro alto. Vou aproveitar cada dia como se fosse o último. Não preciso lidar com consequências de ações que eu faço hoje que vão refletir no amanhã, no depois de amanhã. Por quê? Porque cada dia é como se fosse o último. Entendeu? Uhum. Então, pra mim, isso é um pensamento infantil. É um pensamento que é nocivo ao crescimento. É um pensamento ruim, sabe? Que precisa ser eliminado de alguém que deseja crescer e vencer na vida. Tá? Essa é a minha visão, minha opinião sobre esse assunto. Agora, é óbvio que se você não realizar coisas no presente, você não vai conseguir construir nada. Né? Sim. Você tem que realizar coisas no presente. Você precisa fazer coisas no presente. E estar presente para fazer as coisas também é importante. Tem uma frase de Jesus que ele fala: basta a cada dia o seu mal. Né? Basta a cada dia o seu mal. O que ele está falando, né? Cara, resolve o que você tem que resolver hoje. E amanhã? Amanhã você vai lidar com o que tem que resolver amanhã. E assim sucessivamente, né? Então, a perspectiva, na minha visão, para alguém que deseja construir um futuro promissor, o galgar algo maior, é ter consciência de que no presente ela vai precisar realizar, ela vai precisar fazer coisas que às vezes ela não gosta, às vezes não é tão legal, às vezes ela não quer, entendeu? Mas que vai exigir sacrifício, que vai exigir abrir mão de alguma coisa legal, interessante, ou que seria, coisas que ela tem vontade,
de fazer para algo maior no futuro. Então, para mim, isso é uma questão. Agora, em relação a estar presente, é fundamental, né? Sim. E quando eu falo de estar presente, eu tô falando de quê? Eu tô falando de... Se eu tô aqui com você gravando um podcast, eu tô aqui com você. Eu não tô pensando, pô, na conta que tem para pagar, na coisa que tem que fazer, na próxima reunião. Não, eu tô aqui com você, focado em trocar essa ideia, em conversar sobre esse assunto que a gente tem para conversar, para de alguma forma agregar de modo para quem, pô, escuta a gente, as pessoas que acompanham a gente semanalmente e tudo mais. Então eu tô aqui presente com você, né? Então, e a partir do momento em que eu faço isso com presença, com foco, com dedicação, eu passo a construir algo que seja mais interessante, que seja mais relevante. Porque imagina, se a gente está conversando aqui, eu tô no celular aqui falando, pô, aí você faz a pergunta, eu tô lá. Ah, pô, é isso aí, não sei o quê. Pá. A entrega seria, pô... Sim, péssima, né? Sem qualidade, né? Desconcentrado, pensando, vamos pra lá, resolver não sei o quê. Agora, pô, horrível, entendeu? Então isso é importante. Então, a cada ação que você escolhe ou determina fazer naquele dia, é importante estar presente. E executando ações, estando presente, você constrói um futuro interessante, melhor ou proveitoso, obviamente, se essas ações estiverem orientadas de modo que coopere com o que você está buscando construir, né? Legal. Muito bom você falar disso, né? Tanto da responsabilidade que a pessoa precisa ter, acho que está associada à responsabilidade, maturidade, né? De que ela, de fato, ela precisa, né, planejar, visualizar um futuro e executar esse futuro no presente, né, para que ele consiga, de fato, construir, né, executar esse planejamento do futuro no presente para que ele construa esse futuro. Né? E por outro lado também e tem essa maturidade de entender esse caminho, né, e esse processo. Mas a gente vê algumas pessoas que, de certa forma, ou fecham os olhos ou de fato não tem essa percepção, né? Ou ela se fecha simplesmente numa busca de uma construção, né? Esquece, de certa forma, tudo que está em volta, né? E por outro lado a gente vê algumas pessoas também que ou não tem essa visualização do futuro e se fecha simplesmente no presente, né? Tipo, não, cara, deixa esse negócio de futuro, eu vou viver aqui minha vida. É o famoso deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E por outro lado, a gente vê, infelizmente, pessoas que estão assim, também não tenho tempo para nada porque eu só estou construindo o meu futuro. Eu queria entender um pouco da tua visão em relação a esses dois pontos, né? Eu estou trazendo aqui basicamente dois extremos de situações, né? Talvez pessoas que não têm objetivos, não têm meta, não têm sonho e, de certa forma, aceita essa realidade para a vida dela, né? Empurrando com a barriga e ainda reclamando que a vida tá ruim, né? E, por outro lado, né? Pessoas em outras situações que talvez se fecham para as pessoas em volta, naturalmente em busca, às vezes, de uma construção, mas, né? E aí, talvez o excesso disso faz com que essa pessoa, né, às vezes não tenha um bom relacionamento com a família e tudo mais, né? Então eu queria trazer um pouco da tua visão sobre esses dois extremos. Cara, eu penso assim, que a nossa vida, ela é dividida em 3 coisas: fases, temporadas, marcos e processos. Né? Marcos e processos seria a terceira coisa, né? Que aí parece que é 4. Né? Então, assim, vamos lá. Fases, tá? Essa das fases eu aprendi com o Theo Hayashi. Uma das coisas que a gente estava fazendo quando a gente conversava muito sobre a dinâmica do desenvolvimento, da evolução do movimento Dunamis, né? Que a gente ajudou durante muitos anos e segue com a gente, né? Ajudando. Que ele dividia a vida em 3 etapas. Ele me ensinou isso. A etapa do 0 aos 30, preparação. Dos 30 aos 60, construção. Dos 60 em diante, sucessão, ou passagem de bastão. Tá? Então, isso, quando eu aprendi isso,
Isso me deu uma tranquilidade. Me deu uma... Caramba. Então tô na fase de quê? A gente vê, né, cara, molecada de, 20 e poucos anos. Eu preciso ficar milionário. Eu preciso, só quer aposentar. E o cara, pensa em se aposentar, cara, com 20 e poucos anos, tá ligado? Então, o cara tá na fase de preparação. Ele tá se preparando, ele tá começando a vida. Com 20 e poucos. Entende? Com 30 anos começa a construção. Dentro dessa leitura, né? Então, cara, tô com 30 anos. Até 60 anos eu tenho um corre para fazer. Eu tenho caminho para percorrer. Eu tenho construção. Eu tenho que construir. E dos 60 em diante, cara, eu vou passar o bastão. Eu vou preparar novas pessoas para me sucederem naquilo que eu construí, né? Então essa perspectiva ela é uma perspectiva que a primeira vez quando eu aprendi, a primeira vez que eu ouvi, primeiro me marcou, me chocou, assim, caramba. E depois, deu uma amenizada resolveu alguns pensamentos, de ansiedade, né? Beleza. Aí outras são temporadas. Existem temporadas na nossa vida. A nossa vida ela tem temporadas dentro dessas fases. Então, se você casou e aí você tem filhos, você vai entrar numa temporada onde você vai precisar se dedicar a seus filhos. E vai precisar coordenar isso com o teu trabalho. Então é algo importante. A educação dos filhos. Se você escolheu não ter filhos, beleza, você vai ter mais tempo para se dedicar a outra coisa. Sim. Mas se você escolheu ter filhos, escolheu casar e ter filhos, você vai precisar, então, alocar tempo para cuidar da tua mulher, cuidar dos teus filhos, educar teus filhos e fazer esse negócio acontecer e dar conta de ainda assim produzir e performar no seu trabalho e desenvolver. Então, é uma questão de amadurecimento, de consciência. Algumas coisas você vai escolher abrir mão. Tem como fazer tudo? Não. Mas entenda que você está numa temporada que vai exigir isso. Depois que os filhos já estão um pouco mais crescidos, você entra numa outra temporada. Onde você vai ter mais tempo, aquela dedicação intensa, aquela coisa e tal, ela passa. Então as temporadas elas vão passando. Não é definitivo. Às vezes a gente trata uma temporada como se fosse definitiva. Vão ter temporadas se você está começando um negócio. Cara, não adianta você que está começando um negócio você querer ficar de bunda pro ar na segunda-feira o dia todo. Não, pô. Tu vai trabalhar até mais tarde. Você vai virar noite. Você tá numa temporada de iniciar um negócio. Eu quero iniciar um negócio, mas eu quero a minha qualidade de vida. Não, cara. Se você tá iniciando um negócio, você tá tirando o carro do atoleiro, você não tem qualidade de vida na hora que você tá tirando o carro do atoleiro. Você não tem. Na hora que você tá pegando tração, você tá empurrando, você tá se esforçando mais do que o necessário. Porque senão não vai andar. Aí quando ele começar a andar e você avançar, beleza. Agora você tem mais tempo para se dedicar a outras coisas. Beleza. Entende? Então esse entendimento de temporadas, cara, qual é a temporada que eu tô vivendo? E infelizmente as pessoas elas confundem as temporadas. O não entendimento dos tempos e das épocas, das temporadas, é uma questão de falta de sabedoria. O sábio, ele entende. A pessoa sábia, ela busca entender as épocas, as temporadas e se adequar e ser diligente, ser firme em relação àquilo ali. Então, esses dias eu estava conversando com a minha comercial e, cara, eu arrepiei com eles, falando sobre essa questão. De que, cara, eles estão no tempo de ir pra cima com tudo. Não tá no tempo de ficar de boreste. Não tá no tempo de, vou dar uma relaxada aqui. Não, cara. Esse não é o tempo de dar uma relaxada aqui. Vai chegar o tempo de dar uma relaxada aqui, mas agora não. Agora é a hora de arrepiar, de ir pra cima. Então, ter esse entendimento. Por quê, né? E por quê? Porque no caso dos meus caras, eles estão num plano de carreira. Eles estão crescendo num plano de carreira. Então você vê, o cara é um trainee júnior. O cara é um júnior.
querendo, eu quero qualidade de vida, eu quero um carrão, uma mansão. Cara, tu é um júnior, cara. Tu é um júnior. Sacou? Uhum. Se coloca no seu lugar e trabalha como quem realmente quer alcançar isso. Aí você vai alcançar essa parada. E aí esse entendimento das temporadas é importante para isso. E marcos e processos que são oportunidades que acontecem nas nossas vidas. São cisões e decisões, né? Então, coisas acontecem que fazem um marco. Então, cara, quando a gente fez o nosso primeiro resultado com aquele projeto do Dr. William Douglas, por exemplo. Sim. Foi um marco no nosso negócio. Ali abriu uma porta em relação à dinâmica das nossas consultorias e tudo mais. Aquilo foi transformador, né? A conexão com o Flávio Augusto, né? Indo para Orlando, sendo mentorado pessoalmente por ele, depois a continuidade disso. Cara, foi um marco no nosso negócio, sabe? Uhum. Cara, toda essa dinâmica, né? A mentoria com o Flávio na parte dos processos de vendas, com o Davidson. Cara, foi um marco no nosso negócio, né? O Davidson entrando, ajudando a gente, junto com o Flávio. E cara, com essa visão marcos, vários. Então a gente vai vendo que a nossa vida ela vai sendo marcada e esses marcos eles abrem um novo processo, né? A nossa conexão com o Dunamis, né? E cara, tudo aquilo que a gente fez, as realizações, os eventos, cara, milhares de pessoas, coisas lotando espaços gigantes de gente pra caramba e tal. Foi um marco, né? A gente vendendo ingressos tipo, cara, como nunca, como Sim. uma dificuldade, um monte de gente com maior dificuldade, a gente arrebentando. Mais 18 mil e poucos tickets do Fornalha Tour vendido, lembra? Então, tipo, foi um marco aquilo ali, cara, pá! Pô, vocês estão sendo validados. O trabalho de marketing de vocês, né, é isso. É a gente montando as estratégias, pô, pro Paulo Vieira e arrebentando. Cara, trabalho validado, marcos. Então, toda essa relação, ela vai apontando para quê? Para novas oportunidades. Então, quando a gente entende essa relação e a gente abraça isso com gratidão, com o coração aberto, pensando no novo, mas vivendo essas coisas com consciência no presente, eu acredito que a gente consegue ter uma construção e um crescimento saudável. Que é o que, né, eu vejo que a gente vem tendo ao longo dos anos, entendeu? Sem abrir mão de princípios, sem abrir mão dos valores, sem abrir mão daquilo que é importante para nós, sem abrir mão da educação dos nossos filhos, né? Então a gente consegue coordenar essas coisas e seguir imprimindo um ritmo de crescimento, de desenvolvimento voltado para a evolução nossa, familiar, pessoal e também das pessoas que estão ao nosso redor, sacou? Cara, muito bom você ter falado desses pontos, porque eu acredito que vai trazer muito mais clareza, né? E o fato da pessoa agora conseguir ter um caminho para ela olhar e entender, cara, eu tô aqui ainda numa determinada temporada, eu tô dentro do meu processo ou de preparação ou de construção, eu consigo visualizar, né, os marcos e os processos a partir das decisões que eu tomo. Então eu vejo que tudo isso tá ficando mais claro, né? E vai, de fato, ajudar ainda mais a nossa audiência. Eu queria que você falasse também um pouco, né, pegando o tópico, falando sobre tecnologia, né? A gente vê que as mídias sociais elas têm ficado muito mais forte, né, ao longo desses últimos anos. Sim. E a gente vê, né, por um lado, a gente que trabalha com isso, de fato, é algo muito benéfico, né? É algo que de fato proporciona crescimento, proporciona acesso, proporciona transformação, mas tem um outro lado também, né, das pessoas que de fato talvez não consiga usar de fato as redes sociais, né, ou são esses consumidores de redes sociais que muitas das vezes, vou botar como perdem tempo, né, muitas das vezes, e de fato aí passa dias, passa meses, passa ano e a pessoa simplesmente
de certa forma, vivendo aquela rotina de consumo atrás de consumo. Eu queria um pouco da tua visão sobre isso, né? O que que você pode falar sobre uma pessoa que está, talvez hoje, passando por isso, e o que você pode também trazer de solução para ela, trazer de dica para que ela consiga alinhar essas coisas melhores. Legal. Cara, primeiro assim, a pessoa que fica gastando muito do seu tempo nas redes sociais, ela tá buscando algo, né? Uhum. Ela tá buscando satisfazer um espaço vazio. É isso. Esse é o ponto, né? A rede social ela funciona como uma fonte de entretenimento. Então, a busca é por isso, né? Por dopamina, né? Por você ficar legal, bem. Ficar bem, né? Então, o que é importante, na minha visão, é o cara substituir esses inputs, entendeu? Passar a buscar, realmente, cara, determinar. Olha, eu vou ter aqui... E aí tem até uns facilitadores que são... Alguns celulares que tem um recurso de você limitar, inclusive, né? Sim. Então, se a pessoa não tem o controle, ela pode limitar. Para pelo menos ser avisada, né? Tipo, ó, parou aqui, tem um limite, né? 30 minutos. Tem um aviso, Tem um aviso, nas redes sociais. Ó, 30 minutos aqui, 1 hora aqui, já passou 1 hora aqui, cara. Porque aquela 1 hora você podia estar fazendo o quê, né? Você podia estar lendo um livro. Você podia estar assistindo algo que, que vai trazer algum benefício, um conhecimento para você. Às vezes é aquela 1 hora que você diz que você não tem para fazer um curso, que você tem, mas só que você gasta no Instagram aleatoriamente. Ela piscou, deu 1h30, né? Aí muda pro Facebook, piscou, deu mais 50 minutos. Vai pro TikTok, vai pro tal, vai pulando de rede em rede e fica presa naquilo ali, né? Cara, as redes sociais elas são feitas para isso, né? Você tem engenheiros pensando como seduzir muito inteligente, as pessoas. Né? Muitos inteligentes. Muito inteligente. Os indianos, os japoneses. Cara, uma galera pensando em como fazer você ficar preso, entendeu? Então, você pode se libertar e ser um produtor, ser um criador. Interessante isso. Né? Ser alguém que cria e não alguém, ou menos que consome. Consumir, você consome? Eu consumo? Claro que eu consumo. Também consumo. Tem meu momento ali, eu gosto de ir no explorar. No explorar do Instagram lá, eu vou mais no explorar do que no feed. Entendeu? Eu gosto de ver minhas coisas lá no explorar tem um negócio, os Jeeps, Air Jordan, board game. Que já sabe como que é o teu comportamento. Né, o algoritmo só traz as novidades. Inclusive o explorar do Instagram é um bom lugar para você ver o que você gosta. Ele te denuncia. Denuncia seus interesses, seus gostos, né? Então tá lá e tal, vendo as paradas. E aí você, fica lá, beleza, cara. Não vou demonizar aqui o uso da rede social. Aquele papo, não sei o que, não assista a Netflix. Assiste, cara, assiste. Mestres da recorrência assistem séries. Pode assistir série, pode assistir Netflix, só não assiste BBB, né, cara? Porque aí já é demais, né? Então, assim, aí já foi, né? Então, cara, mas beleza, mas consuma com consciência. Tenha consciência. Não como um zumbi que fica ali preso naquela roda, tal. Consuma de forma ativa. Cara, eu vou agora consumir isso aqui, vou separar esse tempo e eu vou lá e vou fazer a parada e vou ficar aqui no explorar. Beleza. Vou ver uns stories aqui. Beleza. Tudo bem. Nada de errado. Legal. Sacou? Mas ser ativo naquilo, intencional naquilo. Então acho que pra mim a palavra é intenção, Du. Legal, cara. A palavra é intenção. Cara, agora que eu tô em intenção, ó. Cara, vou lá, vou ver meu jogo de basquete aqui. Intenção. Intenção, vou lá. Entretenimento. Sim. Essa é a minha intenção. Quero pensar em nada, cara. Quero só botar lá o meu joguinho, assistir e, cara, e relaxar. Né? Comer meu lanche, comer meu tal, papá. Assistir um joguinho legal, maneiro, gostei. Foi. Bom, agora eu vou descansar. Agora eu vou estudar. Vou estudar, intenção. Cara, agora eu vou sentar e vou estudar, com intenção. Agora eu vou trabalhar. Tem gente que mistura as coisas, né?
estuda na hora que tinha que estar trabalhando, né? Tipo, Sim. não é? Tem gente, não tem? Tem. Estuda na hora que tá trabalhando, tá dizendo que tá trabalhando, mas tá estudando. Não tá trabalhando, tá estudando. Né? Tem gente que fica gastando tempo à toa na hora que deveria estar trabalhando, aí não tá trabalhando, não tá produzindo, não tá, né? Porque trabalho é resultado, né? Sim. Isso é uma coisa importante, tá? Trabalho é resultado. Trabalho não é tempo gasto. Trabalho é resultado. Então, se aquilo que você está fazendo está apontando para o seu objetivo, você está trabalhando. Se não está apontando para o teu objetivo, desculpa, cara, você está, sei lá, de preguiça ocupada. Esse é o tema, né? Preguiça ocupada, é isso, entendeu? Você se ocupa, mas na verdade você está de preguiça. Não está trabalhando. Ah, tô fazendo aqui um monte de stories. Está apontando para o seu objetivo? Tô fazendo live todo dia. A live de todo dia está apontando para o seu objetivo? Se não tiver essa live aí, é preguiça ocupada. Pegou? Uhum. Então, tô oferecendo meu produto e tô vendendo. Opa, tá trabalhando. Tá trabalhando. Tá produzindo. Muito bom, cara, você falar desse ponto especificamente, né? Eu vejo também uma dinâmica da maturidade, acho que da autorresponsabilidade, né? Porque você vê, por exemplo, pessoas que de fato, né, eu costumo falar que deu duas piscadas nas redes sociais, quando foi ver, ela de fato, ela passa ali muitas das vezes 1 hora, 1 hora e meia, e depois ela ainda culpa, né, traz a responsabilidade para não, mas é porque, poxa, aí vê até com alguém e fala, pô, por que você não me avisou, né? Por que você não falou que eu estava muito tempo na rede social e que não era para poder estar, não sei o que e tal. E eu vejo que a maturidade é fundamental nesse processo, porque ele está alinhado também ao foco e também à responsabilidade, né? Eu falo que se você pega, por exemplo, aquela lupa, né? Alguém, não sei se alguém já fez, né? Eu já fiz. Peguei a lupa e você bota no sol, ele gera aquele raio, né? E normalmente queima o papel, né? E se você normalmente der uma lupa, por exemplo, para uma criança, né, e o fato de normalmente uma criança não conseguir ficar parado e concentrado por muito tempo, ela nunca vai conseguir canalizar aquela energia que o sol tem, né, que está disperso na Terra, e naturalmente não vai gerar o foco necessário para poder estar queimando o papel, né? Normalmente contra um adulto que, beleza, cara, o que tem que fazer? Tem que ficar parado aqui, apontando para o céu e jogando para o papel, e o cara fica parado. Beleza, o raio, né? A energia é condensada através do foco da lupa e chega no papel. Eu vejo muita pessoa que tem normalmente esse comportamento de criança, né? Que tem ali a situação, mas o fato de não estar focado, ela não consegue gerar o resultado, né? E muitas das vezes culpa, por exemplo, pessoas, situações, para poder mascarar muitas das vezes, né? Ou uma falta de responsabilidade, ou simplesmente assumir que ela não está madura o suficiente naquele momento, Exatamente, né? cara. Exatamente. Muito bom. Excelente exemplo. E esse lance é o lance da intenção, do foco. Sim, Né? sim. Foco e intenção. É a chave. Cara, muito bom. Para a gente estar finalizando aqui esse bate-papo, eu queria que você trouxesse, né, um direcionamento, o que você pode trazer para essa pessoa que ainda está nessa vida assim, tipo, né, talvez com alguns questionamentos, ela tá ainda, cara, ela quer, mas parece que tá travado. Então a gente vê, por exemplo, pessoas assim, né, pessoas com muito potencial, pessoas que têm uma habilidade, profissionais excelentes, né, mas muitas das vezes sendo parado às vezes por besteira, né? Então eu queria que você falasse alguma coisa para essa pessoa. Cara, procura ajuda. Se você não consegue sozinho, né, vencer suas dificuldades sozinho, procura ajuda. Seja humilde. Legal. E admita que você não consegue sozinho, sabe? É muito ruim a pessoa que não admite que ela precisa de ajuda. Então, o primeiro passo para você romper qualquer dificuldade na vida tá em você reconhecer que você precisa de ajuda. Cara, sozinho não dá. Não dá mais. Eu preciso de ajuda. Esse é o primeiro passo. E depois é você procurar alguém
que tenha vida para falar sobre aquele assunto, sabe? Que tenha Uhum. know-how, né? Que saiba, que não seja só um discurso bonito, uma pessoa que, cara, eu preciso de ajuda em uma determinada área. E aqui é qualquer área, tipo, é o meu relacionamento. Cara, quem que é a pessoa de referência nessa área, entendeu? Do relacionamento. Pô, uma pessoa que tem um casamento sólido, uma pessoa que você enxerga como referência, sabe? Que tem uma família, pô, exemplar. Pede ajuda pra essa pessoa, sabe? Busca ajuda pra essa pessoa. Ah, cara, na área dos negócios. Cara, quem que é a pessoa que tem, dentro da área de negócios, algo que você, pô, se espelha, que você acha que pode ser uma referência, pode te ajudar? Pede ajuda, busca ajuda com essa pessoa, sabe? Então, pra mim, tá nesse lugar. E a terceira é pouca coisa, bem aprendida e bem praticada. Legal. Então, você não precisa de muito, não precisa de tudo. Você não precisa de... Né, eu tava numa reunião e uma pessoa virou pra mim e falou assim: tá, mas você tá me falando pra fazer isso, mas e na hora que eu for escalar? Como é que eu faço pra escalar esse negócio? Aí eu fui e perguntei pra ela assim: fala pra mim o número da sua escala. Para quantos clientes que você tá, quantos clientes representa escala na sua visão? Ela não soube me responder. Ela, pô, boa pergunta. Não soube responder. Que ela quer, mas não sabe. Não sabe nenhum número. Sim. Entendeu? Então assim, pô, você não tem nenhum. Você já tá pensando no 1000. Você não tem nenhum. Não tem nem a estrutura para atender um. E já tá querendo escalar. Entendeu? Uhum. Então, essa perspectiva, ela é uma perspectiva que a gente precisa romper. Cara, avança, faz o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 10. Beleza, aí se prepara pro 50, entendeu? Sim. Se prepara pro 50. Mas depois você tiver 10. Aí você não tem nenhum. Já quer se preparar pro 1000? Entende? Sim. Então, essa perspectiva ela é uma perspectiva que rouba a ação. Sim. Faz a pessoa ficar procrastinando, né? Quer se preocupar com um problema que vai acontecer só daqui a 3 anos, né? E eu digo, e às vezes, Du, nem é a questão do tempo, cara. Uhum. Mas é assim, é um negócio que, na verdade, ela só tá jogando pra frente e não faz nada. Usa aquilo como um atrapalho, um tropeço. Ela nem faz ideia, entendeu? Não sabe nem o número da escala, mas quer a escala. Entende? Uhum. Então esse lugar é um lugar importante da gente pensar. Cara, começa com o que você tem, fazendo o melhor com o que você tem na mão. Legal. E aí tem uma palavra que fala, né? Se você é fiel no pouco, você será colocado no muito. E isso pra mim cara, é algo que faz sentido, sabe? Sim. Então seja fiel, cara, àqueles seus primeiros clientes, aqueles 2, 3, 5, 10 primeiros. Por quê? Porque você vai descobrir o caminho. Né? Tem uma frase legal também que fala: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Uhum. Né? E é isso. Às vezes a gente fica: caraca, eu tenho que fazer tudo, não sei o quê. Não, cara. Pouca coisa, bem aprendida, bem praticada. Vai lá, faz o melhor que você tem na mão e vai pra cima. Animal. Muito bom, muito bom. Então, né, você que tá aqui agora, você precisa fazer uma coisa, tá? Se você estiver assistindo aí pelo computador, você pega seu celular, você tira uma foto. Se você estiver escutando aí pelo seu celular, tira um print e marca a gente nas redes sociais, né? O @MarcosEduardoJR, o @PHMQuintanilha, com a hashtag presença, que a gente vai saber que você veio especificamente desse podcast, tá? E você que estiver, né, assistindo pelo YouTube, também não se esqueça de seguir o canal, deixa seu joinha. Se você estiver escutando aí pelos agregadores de podcast, né, o Apple Podcast, Spotify, Deezer, qualquer outro, também não se esqueça de seguir para que você não perca nenhum dos próximos episódios. É isso aí, um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu!